Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início à nossa 17ª live aqui na nossa super série das 100 melhores crônicas brasileiras. Estamos então chegando ao nosso 17º encontro aqui nas nossas lives sobre crônicas. Boa noite, Clarinda, Jaquilene, Gicarlos, Clara, Rosa, Kátia, Clarice, boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre uma alegria, um prazer, uma honra, uma felicidade reencontrá-los aqui em mais uma noite para mais uma vez voltarmos a falar de literatura brasileira, dos nossos grandes escritores e conversarmos aí sobre os textos, discutirmos os textos, né? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para os amigos e para as amigas que chegam aqui pela primeiríssima vez, é sempre bom lembrar que nós nos guiamos por esse livro, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, edição da Editora Objetivo, organização de Joaquim Ferreira dos Santos, que está por aqui em algum lugar, né? Tá aqui embaixo. Então é interessante que vocês, de algum modo, adquiram esse livro, seja fisicamente, né? Seja o livro físico, seja um e-book, tem aí no formato pro Kindle, pro Kobo, né? Então vocês façam como vocês preferirem. Hoje eu coloquei mais um áudio no grupo, no canal, na verdade, do Telegram, né? Estamos lá analisando a obra A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, e é um conteúdo gratuito, aprofundado. Estamos aí analisando pormenorizadamente, detalhadamente, aprofundadamente a obra. Então, também, se você quer receber esse conteúdo gratuito pelo Telegram, basta que você clique no link que está na minha bio, né? Tem a minha fotinho, a bio é aquilo que vem escrito logo abaixo, e ali vocês serão direcionados para o canal do Telegram e será muito bom tê-los e tê-las comigo lá no canal. Então, continuaremos lá aprofundando, discutindo a jornada do escritor e ao final dessa obra trocaremos por outra obra, né? Ainda não sei qual, é até bastante provável, bastante possível que quando nós terminemos a jornada do escritor lá no canal do Telegram, eu coloque uma enquete lá com algumas opções de obras sobre as quais eu me sinto confortável para falar, e aí vocês escolherão lá entre 4 ou 5 obras para que a gente em seguida façamos esse tipo de dinâmica, né? Para que o canal do Telegram tenha um norte. Eu acho isso muito bom. Eu participo de vários canais de Telegram de outros professores, e muito bons, inclusive, canais ótimos, mas eu sinto falta de um norte enquanto consumidor de conteúdo de outras pessoas, né? E aí, justamente, a escolha da obra me parece muito bom, porque a gente vai aprofundando detalhe por detalhe, e aí chegamos, né, até o final da obra, quando, enfim, trocaremos. Seja bem-vinda, Angélica Lino, minha cara. Bom, pessoal, hoje nós temos um daqueles grandes escritores, né? Um desses escritores que está no nosso panteão, que é o Graciliano Ramos, né? Que se coloca aí nesse patamar de Machado de Assis, de Clarice Lispector, de João Guimarães Rosa, certamente um dos nossos 4 ou 5 melhores romancistas, sem sombra de dúvida. Alguns o acham, inclusive, o melhor, né? Há quem o prefira ao Machado. Uma questão de perspectiva, uma questão de gosto até, de interesse, mas sem sombra de dúvida, um dos grandes escritores da nossa literatura, né? Então, vamos começar a nossa live de hoje, vamos começar a nossa aula de hoje, conversando um pouco sobre o Graciliano Ramos, que, além de ser um desses escritores de imenso brilhantismo, de excepcional qualidade, é um escritor que tem uma biografia extremamente interessante e um escritor cuja marca principal da sua biografia é certamente o sofrimento. O Graciliano Ramos é um escritor que sofreu
extremamente na sua vida, né? O biógrafo do Graciliano Ramos, cujo agora, por infelicidade, né, e senilidade, o nome eu não me recordo, mas o biógrafo do Graciliano Ramos, ele chega a dizer que dessa geração do Graciliano, ele é o escritor que tem a vida mais sofrida. E nós vamos então destacar alguns aspectos, alguns momentos da vida do Graciliano, até que cheguemos então ao texto de hoje, que é a crônica Um Milagre, né? Então vamos lá, pessoal. O Graciliano Ramos, muitos de vocês devem conhecer algo da biografia dele. Ele é um escritor que nasce no final do século XIX, poucos anos depois da abolição da escravatura, poucos anos depois da proclamação da República. Ele nasce em 1892, quase na virada do século XIX para o século XX, e ele nasce em Quebrangulo, uma cidade de Alagoas, né? E a infância do Guimarães Rosa é uma infância muito marcada pela dor, muito marcada pelo sofrimento, muito marcada pelas surras que ele levava dos pais, né? Tanto do pai quanto da mãe. Uma infância que tinha tudo para não ser uma infância tão sofrida, porque a família do Graciliano Ramos era uma família de posses para aquelas circunstâncias, né? Naquele quadro socioeconômico de Quebrangulo, do interior de Alagoas, e mais à frente do interior de Pernambuco, e depois de Palmeira dos Índios, né? Era uma família que tinha uma boa situação financeira. No entanto, o Graciliano Ramos apanhava sistematicamente da mãe e do pai. E isso deixa uma marca profunda no espírito do Graciliano Ramos, ao ponto de haver uma tese que fala sobre o Graciliano Ramos, né? Que fala que a obra do Graciliano Ramos é uma obra feita à sombra da infância. O que significa dizer isso? O Graciliano Ramos, ele mais à frente, bem mais à frente, já bem mais velho, publica um livro chamado Infância, que retrata justamente esse período da vida dele. Mas todo o livro dele, segundo essa tese, estaria condicionado por esse sofrimento o qual ele sofre na infância. Colocaram Guimarães Rosa, eu não sei se eu falei Guimarães Rosa por equívoco, não precisam ficarem afoitos por causa disso, né? Graciliano Ramos. Talvez eu tenha me confundido aí, mas não percebi. Peço desculpas. E aí, o Graciliano Ramos, então, tem essa marca pungente, né? Ele nasce em Quebrangulo. Ainda criança, a sua família vai para o interior de Pernambuco. O pai dele tentava diversas formas de ganhar dinheiro, né? Comercialmente e depois tentando plantações, tentando, por meio das posses de terras que ele adquiria, tentava plantar, enfim, e depois comercializar esses produtos, né? No entanto, eles passam um período no interior de Pernambuco, no sertão pernambucano, e é claro que naquele local a família vai ser impactada pelos fenômenos da seca, que já então, desde cedo, também vão marcar a vida do Graciliano Ramos, né? Então ele sai de Quebrangulo, vai para o interior de Pernambuco, né? E logo em seguida, alguns anos mais tarde, ele vai terminar os seus estudos em Maceió. Mas é interessante porque nesse período, né? Nesse entretanto, o Graciliano Ramos, ele não é um autor, diferentemente de outros que temos, que vai ter um estudo universitário, um estudo aprofundado, né? É, na verdade, mais um autodidata. Ele estudou em escolas, né? Ele teve o ensino elementar, depois ele termina os ensinos secundários em Maceió, mas a grande formação dele, na verdade, foi na formação de rato de biblioteca, né? E como é que se deu isso? Quando ele tinha
9 para 10 anos, 10, nesse período aí, 10, 11 anos, ele fez algo bastante ousado. Ele descobre, salvo engano, ele já está em Palmeira dos Índios nessa altura, e ele descobre que havia um sujeito com uma imensa biblioteca, né? Uma biblioteca que era, na realidade, a maior da região. E esse sujeito era o tabelião da cidade, né? E ele, muito criança, então resolve que ele ia pedir uns livros lá para o tabelião, que já era um senhor, claro. E aí ele chega lá na porta do tabelião, começa a dar umas pancadinhas lá na porta, né? E o tabelião abre a porta, e aí o tabelião fala, o que você quer? E ele fala, fiquei sabendo que você tem uma biblioteca, né? Fiquei sabendo que você tem uma biblioteca, que o senhor tem uma biblioteca, eu queria usar da sua biblioteca, queria ter acesso à sua biblioteca. E o tabelião, na verdade, acha aquilo muito gracioso, acha muito engraçado, e o Graciliano, muito menino, começa a frequentar a biblioteca desse tabelião. Só que, obviamente, o tabelião não tinha livros infanto-juvenis, né? O tabelião tinha clássicos da literatura brasileira, da literatura portuguesa, da literatura francesa, né? Então o Graciliano Ramos, ele é introduzido na literatura desde muito cedo por meio dos clássicos, né? E vejam, é interessante nós notarmos que, embora a família dele fosse uma família de posses, não era exatamente uma família culta. Tanto não era que, embora tivesse dinheiro, embora tivesse posses, eles não tinham uma biblioteca em casa, né? O Graciliano tem de recorrer a esse tabelião da cidade, da região, que vai ajudar muito o Graciliano na sua formação educacional. E também, já um pouco mais maduro, né? Já aí da adolescência para os primeiros anos da fase adulta, o Graciliano faz amizade com um carteiro, né, um carteiro da cidade, e esse carteiro não só era agente dos Correios, como também era escritor nas horas vagas, né, fazia artigos de jornais, lia bastante, e por ser carteiro tinha acesso privilegiado às encomendas, né? Então conseguia encomendar vários livros que de outra forma não chegariam à Palmeira dos Índios. E aí o Graciliano estabelece uma relação com esse agente dos Correios, ficam realmente amigos, e esse rapaz, que também era escritor, como eu disse, ele vai introduzindo o Graciliano Ramos em círculos sociais formados por pretendentes, né, a escritores, né? O Graciliano Ramos tem essas duas grandes ajudas. O Graciliano Ramos vai para Maceió terminar seus estudos secundários. Lá ele estuda latim, ele estuda francês, mas não chega a ter um estudo mais aprofundado em termos de literatura, né? Quando o Graciliano Ramos está aí com seus 20 e pouquinhos anos, né? Foi em 1914, então ele estava com 22 anos exatamente. Ele nasce em 1892, em 1913, 1914, alguma coisa por aí, ele resolve tentar a vida no Rio de Janeiro, já com seu ensino secundário finalizado. O pai dele, nessa altura, já estava com uma loja, se eu não me engano, acho que o nome da loja era Sinceridade ou Sincera, acho que era Sincera o nome da loja. E aí o Graciliano Ramos não fica nesse período com o pai, vai para o Rio de Janeiro tentar a vida. E ele se instala ali numa pensão na Lapa, né, num quarto de pensão, com pouco dinheiro, e o emprego que ele consegue era justamente um emprego de foca de redação. Ele era substituto de redator de jornal, né, de revisor de jornal. Ele era o revisor substituto. E ele passa um período no Rio de Janeiro, que é um período importante para ele, mas é um período em que ele não tem grande sucesso, né? É um período em que ele começa a conhecer jornalistas, começa a conhecer alguns poucos intelectuais, mas a situação era muito difícil, né? Ele ainda não tinha destaque nenhum, era só um jovem tentando a vida na cidade grande. Porém, nessa época, quando ele está lá no Rio de Janeiro, começando a sua vida profissional, ele recebe uma carta do pai que altera por completo a vida dele. Os irmãos, 3 irmãos do Graciliano Ramos,
morrem em 1917, todos de peste bubônica, né? Há uma epidemia generalizada da peste e 3 irmãos dele morrem assim na mesma época, na mesma semana praticamente. E aí o Graciliano Ramos, então, se vendo com essa situação, decide voltar para Palmeira dos Índios, porque seus irmãos auxiliavam o pai no comércio. E agora, com o falecimento dos irmãos, ele teria de ajudar o pai na loja. Bom, o Graciliano Ramos volta para Palmeira dos Índios, ajuda o pai, gradativamente ele vai assumindo o comércio de Palmeira dos Índios e, na verdade, a vida do Graciliano Ramos muda completamente, né? Ele tem uma primeira paixão, uma mulher chamada Maria Augusta. Ele tem realmente uma grande paixão por ela, um grande amor, um deslumbre. Eles se casam muito rapidamente, porém há um problema muito grande, que de início o pai do Graciliano Ramos não aceitava a moça. E o pai do Graciliano Ramos não a aceitava, não a queria na família, porque ela era pobre, né? Há relatos de conterrâneos do Graciliano Ramos que dizem que era uma mulher linda, uma mulher extremamente bem educada, uma mulher vista pela sociedade como uma mulher nobre, mas era uma mulher pobre. O Graciliano Ramos, porém, enfrenta o pai. E aí eles rompem. Eles rompem por um tempo, mas essa mulher, Maria Augusta, era uma mulher realmente com uma grande delicadeza, né? Uma mulher que era realmente assim muito excepcional. E com o passar dos anos, ela consegue mostrar para o sogro, o pai do Graciliano Ramos, que era uma mulher de predicados, né? De predicados morais. E aí o sogro aceita, depois de bastante tempo, né? Depois de alguns anos, poucos anos, na verdade, a Maria Augusta na família, porém, muito precocemente, salvo engano, ela estava com 24 anos, a Maria Augusta falece, e já mãe de 2 filhos do Graciliano Ramos. Então vejam, né? Ele perde 3 irmãos, se casa com um grande amor, tem um casamento rápido, acho que o casamento durou cerca de 2 anos e meio, e ela falece, né? E o Graciliano Ramos, então, perde a sua esposa. E o Graciliano Ramos vai tocando a vida, né? Por um período ele vira professor de português em Palmeira dos Índios, né? E aos poucos ele vai começar a angariar um grande respeito público, inclusive dos políticos. Ele assume um cargo público em Palmeira dos Índios, né? Um cargo na educação, tem um enorme sucesso nesse cargo e por conta desse seu sucesso ele é convidado a ser prefeito, né? Na verdade, a posse dele como prefeito é exatamente quando ele já está noivo, ele já vinha noivo de uma segunda esposa, né? Passam-se uns anos da morte da Maria Augusta, ele fica bastante tempo solteiro, né? Numa grande depressão, inclusive, muito deprimido mesmo, inclusive bebendo, que não era da sua juventude algo comum, mas passado uns anos ele começa a vencer isso, né? A literatura foi muito importante, porque embora fosse ateu, como esse texto de hoje bastante claramente mostra, né? Ele tinha amizade com um padre, Padre Macedo, que o ajuda a publicar num jornal da região, e ele começa a publicar textos nesse jornal da região, e isso é muito importante para ele. Ele já publicava crônicas há bastante tempo, mas quando tem essa morte do irmão e ele volta para Palmeira dos Índios, aí ele vai trabalhar no comércio, a mulher morre, ele tem os filhos para criar, ele abandona a literatura por um tempo e volta por causa desse convite do padre, né? E aí isso tudo somado, o Graciliano Ramos vai virar prefeito em Palmeira dos Índios. E aqui a coisa realmente muda, né? Extraordinariamente. Muda extraordinariamente porque acontece aquele fato famoso
do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos começa a fazer alterações absolutamente incríveis na cidade, né? Havia uma construção de uma estrada que ligava Maceió a Palmeira dos Índios. Essa estrada era do governo estadual. Para cada quilômetro dessa estrada, gastava-se 5 contos de réis. Na época, a prefeitura do Graciliano estava construindo uma estrada feita sob os mesmos moldes para um município vizinho, né? Essa sob a administração do Graciliano Ramos. Para cada quilômetro, o Graciliano gastava 2 contos de réis, menos da metade, né? Entre outras transformações, outras qualidades da sua administração, e ele escreve os famosos relatórios administrativos que eram enviados para o governador. Só que aquilo se dissemina, né? Havia um pintor conterrâneo do Graciliano Ramos, que estava no Rio de Janeiro, nessa época, já estamos aqui em meados dos anos 20, e aqueles relatórios ficam famosos em Maceió e no estado de Alagoas de modo geral, e caem na mão desse pintor que estava no Rio. E é esse pintor que faz a ponte lá de Alagoas, lá de Palmeira dos Índios, para a imprensa carioca. Né? Os relatórios administrativos, vejam, eram relatórios administrativos que ele mandava para o governador. Eram tão bem escritos que aquilo cai na intelectualidade carioca, aquilo inclusive sai na imprensa carioca e causa um deslumbre, né? O Augusto Frederico Schmidt, que nós já havíamos falado, né, da importância dele para a descoberta da Raquel de Queiroz, ele consegue o contato do Graciliano Ramos e ele pergunta, né? Olha, você é um escritor, não tem nada aí na gaveta, não? E o Graciliano Ramos tinha caetés. E é o Augusto Frederico Schmidt, depois de ter lido esses relatórios, que vai publicar Caetés, que é o primeiro romance do Graciliano Ramos. Mas o Graciliano Ramos ainda está lá em Alagoas, não estava no Rio. Né? O Augusto Frederico Schmidt publica sem a presença do autor. Bom, com o sucesso da administração do Graciliano Ramos, coisa rara nesse país, né? Nós entramos, então, já no final dos anos 20, o Graciliano Ramos é convidado pelo governador para um cargo de instrução educacional, né? Que é o equivalente ao secretário de educação hoje, né? Do Estado. E ele faz um governo, uma administração, um secretariado realmente primorosa. Uma administração, mais uma vez, brilhante, com grande destaque. Adentra-se, né, os anos 30, Vargas assume o poder, ocorre a figura dos interventores, mas o Graciliano Ramos, o primeiro interventor de Alagoas, embora varguista, era um intelectual. E ele, né, mantém o Graciliano Ramos fica um tempo com esse interventor, só que as políticas do Graciliano Ramos, em dado momento, começaram a desagradar esse interventor. Não exatamente as políticas, os princípios, né? Mas porque o Graciliano Ramos deixava de atender os interesses clientelistas e corruptos, né? Não eram delegacias educacionais, eram instruções educacionais. Bom, talvez o nome da sessão fosse delegacia, mas não sei. E aí, só que esse interventor, com quem o Graciliano Ramos começa a bater de frente, ele sai do governo Vargas. O Graciliano Ramos tinha até pedido demissão no finalzinho. Só que entra outro interventor, e esse outro interventor convida novamente o Graciliano Ramos, e o Graciliano Ramos volta ao cargo que hoje seria de secretário de Educação e continua fazendo o seu trabalho brilhante. Porém, algumas questões são fundamentais para nós entendermos a reviravolta que a vida do Graciliano Ramos vai tomar. Quais são esses fatos?
Em Maceió, depois de já haver publicado Caetés, o Graciliano Ramos começa a frequentar um círculo de intelectuais que se encontrava em bares e em cafés. E entre esses intelectuais havia comunistas, que eram inimigos de Getúlio Vargas. O Graciliano, até então, não era propriamente um homem de partido. Tinha afeições com ideias comunistas e socialistas. No entanto, ele particularmente não era um homem de partido, inclusive porque sabia da sua condição de secretário, né, de um interventor varguista. Mas os seus amigos, praticamente todos dos intelectuais que estavam em Maceió nesse período, e vários outros com os quais ele se correspondia, ou que lá iam visitá-lo, como por exemplo o José Lins do Rego, né? Eles tinham ligações diretas com o Partido Comunista. Bom, e o outro problema é que o Graciliano Ramos continuava desatendendo os interesses das elites locais, dos políticos corruptos, que, né, não conseguiam mais desviar dinheiro da educação e, portanto, começavam a bater de frente com o Graciliano Ramos. Em 1935, ocorre uma tentativa de revolução comunista frustrada, né? E em seguida o Vargas vai fazer um arrastão atrás de todo mundo que tivesse qualquer tipo de ligação com grupos comunistas. E aí o que acontece? O Graciliano Ramos estava no cargo de secretário, porém ele tinha essas duas circunstâncias. Ele era amigo de comunistas e desagradava políticos locais. Uma prima do Graciliano Ramos era do movimento integralista. Ela telefona para ele numa madrugada e diz: olha, a sua cabeça está a prêmio. Foge. Foge de Maceió, se esconde, deixa a poeira baixar, porque os homens do Vargas vão atrás de você. E acontece que o Graciliano Ramos resolve não fugir. Ele vai para sua casa, muito tranquilamente. No dia seguinte, ele trabalha normal, vai para casa normal. E ele já sabia que ia ser preso, né? Mas vejam, não havia nenhum motivo para que ele fosse preso, porque ele não era comunista, ele não estava ligado a nenhuma ação comunista e, na verdade, era um homem probo, era um homem honesto. Acredita-se, existem 3 hipóteses, né? Que ele tenha sido preso por conta da ligação dele com os comunistas. A hipótese de que esses políticos corruptos que não gostavam da atuação honesta na educação do Graciliano tenham denunciado o Graciliano, é também possível. E existe uma terceira hipótese que talvez seja a real. Havia um soldado que ia várias vezes pedir favores a uma sobrinha para o Graciliano. E esse favor era, na verdade, bastante simples. Esse soldado queria que a sobrinha, que não passava de ano, passasse de ano em razão de uma canetada do Graciliano. Só que o Graciliano Ramos não aprovava a menina. E o Graciliano Ramos até ironizava esse soldado que ia na secretaria várias vezes intimidar o Graciliano. O Graciliano chega a dizer: olha, eu passo ela de ano, para eu passar ela de ano, ela deve ser um gênio, né? Porque foi mal em todas as provas, ela deve ter algum tipo de genialidade incompreendida. Acredita-se fortemente que esse soldado tenha denunciado o Graciliano. Por quê? Porque quando o Graciliano Ramos é preso em Maceió, é esse soldado que prende-o. É esse soldado que vai na casa do Graciliano Ramos, que toca a campainha e que leva o Graciliano Ramos preso. O Graciliano Ramos, então, é levado, sem acusação, sem processo, para Recife. Em Recife, ele é levado num barco, num navio a vapor chamado Manaus, para o Rio de Janeiro. E ele é preso no Rio de Janeiro, na cidade do Rio ainda,
com o grupo de políticos, né, de militantes, de revolucionários comunistas, que ele nem conhecia. E ele começa a sentir uma enorme depressão, um enorme desespero, porque ele não tinha nada a ver com aquilo, né? Vejam, ele estava trabalhando, na verdade, para o governo Vargas. E é preso pelo governo Vargas como inimigo do governo Vargas, né? Não, está errado. Prefeito existia e com o governo Vargas existe a figura do interventor, que seria equivalente a um governador. O Graciliano Ramos é prefeito em Palmeira dos Índios antes de ir para Maceió, quando ele trabalha para esse interventor, né? Em Maceió ele vai ser o equivalente ao secretário de Educação. Ele foi prefeito em Palmeira dos Índios. E aí ele é preso. Um tempo depois, ele é levado para o presídio da Ilha Grande. Ilha Grande, para quem não sabe, é um arquipélago que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, né? Na costa de Angra dos Reis. E havia um presídio político lá, em que se prendiam, sobretudo, comunistas, e é inclusive lá, nesse presídio, que surge o Comando Vermelho, né? A facção criminosa Comando Vermelho tem vermelho no nome por causa dessa cor, né? Geralmente utilizada na bandeira comunista. O Graciliano Ramos sofre amargamente nesse presídio. Amargamente. E é lá que ele, inclusive, ouve uma frase que fica famosa, ele coloca isso nas memórias do cárcere, que é: vocês não vieram aqui para ser corrigidos, vocês vieram para ser mortos, né? Então, ele tem o cabelo raspado, todas aquelas circunstâncias, né? Ele sofre torturas, ele sofre uma série de situações degradantes. E aí, a Heloísa, que é a segunda esposa dele, a Heloísa então vai para o Rio de Janeiro tentar visitá-lo, e a Heloísa dava um dinheirinho para o guarda levar as cartas dela para o Graciliano. E numa dessas, a Heloísa está discutindo com um guarda que não queria levar, eu acho que eram livros, se eu não me engano, e passa um colega do Graciliano de cela. E ele reconhece a Heloísa por causa das fotos. E esse rapaz já estava todo machucado, visivelmente tinha sido espancado pelos guardas. E ao ver a Heloísa, esse cara estava sendo levado para um camburão. Sabe-se lá que fim ele teve, né? E aí ele grita para a Heloísa: vão matar o Graciliano. Vão matar o Graciliano. E ali na frente dela, esse cara é espancado mais uma vez e levado então para o camburão. Ela sai, né? E vai pedir ajuda. E ela consegue ajuda com o José Lins do Rego, que já era um escritor famoso, um escritor importante. O José Lins consegue, por intermédio do ministro da Educação, Gustavo Capanema, que o Graciliano Ramos seja libertado, né? Ele fica um tempo, ele sai da Ilha Grande, fica mais uns meses no Rio, preso, e depois é libertado. No final das contas, ele passa aí mais ou menos 11 meses preso. Nessas circunstâncias, ele já debilitado, para que vocês tenham ideia, Graciliano Ramos nessa altura tinha cerca de 40 anos, né? 42 anos, mais ou menos. O médico do presídio, num documento, deu 65 anos para o Graciliano Ramos, já quando está perto da libertação, né? Então vejam como ele envelhece nesses 11 meses de prisão. O Graciliano Ramos estava absolutamente pobre, né? A Heloísa, nessa altura, nessa espera, já havia voltado para Maceió. E o Graciliano Ramos, então, decide não voltar. Isso já estamos em 1936. Graciliano Ramos decide ficar no Rio de Janeiro, decide seguir a carreira de escritor, de jornalista, mas que seria uma carreira extremamente
dura em termos financeiros, né? Quem vai ajudá-lo muito é o Rubem Braga, que morava na mesma pensão em que o Graciliano Ramos vai se hospedar. Depois o José Lins do Rego. Depois o editor José Olímpio. Na verdade, o Rubem Braga e o José Lins do Rego estão ajudando ele ao mesmo tempo, né? Dando dinheiro mesmo para que ele se sustentasse. E depois aparecem outras figuras que vão ajudá-lo muito. O editor José Olímpio, que tinha uma admiração fantástica pelo Graciliano Ramos. O Carlos Drummond de Andrade, porque o Drummond era o chefe de gabinete do Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação do Vargas. Então, um tempo depois, mais uns 2 anos depois de ser solto, o Drummond consegue um emprego pro Graciliano Ramos por intermédio do Gustavo Capanema. Aí conseguem um empreguinho para ele no jornal, um tempo depois, as coisas começam a se ajeitar, a família vai para o Rio, né? Ele tinha muitos filhos, né? O que dificultava a situação. Então, era uma vida muito difícil em termos financeiros. Ele ganhava muito pouco, ele trabalhava muito. Chegou uma época em que ele tinha 3 empregos, né? Ele trabalhava de manhã em um, trabalhava como inspetor escolar de manhã, à tarde como jornalista e à noite nesse emprego que o Drummond consegue para ele. Então vejam que era árduo. Ele sempre fumou muito, e aí ele aumenta o vício no cigarro e começa a beber muito. Mas vejam, quando ele sai da prisão e vai para o Rio e recebe a ajuda do Zé Lins e do Rubem Braga, ele se instala nessa pensão e conseguem para ele que ele publicasse contos semanalmente, né? E em troca de dinheiro, vendesse os contos. E ele escreve um conto chamado Baleia. Exatamente. Denis de Moraes, o biógrafo, o velho Graça. Exatamente. Ele escreve esse conto chamado Baleia e vende. O jornal gosta muito. Ele tem uma carta para Dona Heloísa que é fantástica, que ele descreve a escrita desse conto, mas enfim. Na semana seguinte ele escreve outro conto, que tinha um pouco dessa temática ali do sertão, se eu não me engano, era o conto Sinhá Vitória. Sinhá Vitória, né? Não é Sinhá. Sinhá é a rica, Sinhá é a pobre. E aí o José Olímpio vira para ele e diz: olha, Graciliano, você não tem um romance, não? Eu te pago adiantado. Te dou um tempo, tu escreve e me dá. E aí ele, numa pobreza muito grande, ele fala que tem para receber esse dinheiro. E aí o que ele faz? Ele escreve os contos para ser pago pelo jornal, só que ao mesmo tempo ele faz com que os contos funcionassem em conjunto. Ou seja, num mesmo período, ele estava escrevendo os contos e escrevendo um romance. Porque no final era só juntar os contos e ele teria um romance. Então, eu já falei sobre isso nas lives dos contos. O Vidas Secas, cada capítulo é um conto, que funcionam também agrupadamente, né? Ele publica Vidas Secas, então, dessa forma, por intermédio do grande editor José Olímpio, e ele vira uma espécie de super intelectual, né? Os intelectuais que já o admiravam, porque ele já tinha publicado Caetés, já tinha publicado São Bernardo e já tinha publicado Angústia antes de ser preso. Aí ele sai da prisão, em um período de um pouco menos de um ano, ele já publica Vidas Secas. E aquilo causa um estrondo na intelectualidade brasileira, na intelectualidade sobretudo carioca. É uma revolução dentro do romance regionalista, né? E as coisas melhoram um pouco, mas ainda de forma bastante duras, né? Há uma série de problemas também nesse meio período, porque depois, anos mais tarde, ele vai, quando tem a abertura política,
ele se integra ao Partido Comunista, mas dentro do Partido Comunista ele sofre várias tentativas de censura, porque ele era muito amigo do Jorge Amado, e o Jorge Amado criou uma treta dentro do Partido Comunista. Tem uma série de detalhes, né? Que aqui a gente não tem como entrar. Mas, no fundo, quando ele vai para o Rio, então já libertado em 1937, a vida dele vai ser essa vida de se dedicar à família, de ser um marido honrado, de ser um esposo honrado, né, um pai honrado. Era um homem muito probo, muito honesto, muito íntegro. Todos os amigos, todo mundo que conviveu com Graciliano Ramos ressalta a integridade do seu caráter. É um homem de opiniões fortes, né? A gente pode perceber isso nas várias crônicas e ensaios que ele publica, e que vai ganhar a vida com empregos muito precários, né? A literatura pagava muito mal, o jornalismo pagava muito mal, e esses empregos que arrumavam para ele, de redator, de revisor, de inspetor escolar, pagavam tudo muito mal. Então ele tinha que ter, às vezes ele tinha 2 empregos ao mesmo tempo, às vezes ele tinha 3 empregos ao mesmo tempo, e tanto é que Vidas Secas é o último romance dele, né? Ele vive até 1953, e o último romance dele é Vidas Secas, né? Depois ele ainda escreve Infância, por exemplo, escreve um livro de viagens. Quando ele já está mais integrado no Partido Comunista, ele vai à Rússia, né? Mas a verdade é que o cansaço foi tomando ele, né? E ele se degrada fisicamente muito rapidamente. Eu coloquei nos meus stories as imagens, as únicas imagens filmadas que existem sobre o Graciliano Ramos, e era um homem de 50 e poucos anos que parecia ter 90 anos, né? Alcoólatra, né? Não era um alcoólatra que fazia besteira, que perdia a linha, mas era alguém que bebia o dia inteiro, inclusive para aplacar essa dor. Fumava muito, né? Eles conseguem já no final da vida do Graciliano um apartamento mais confortável no Leblon, né? Mas era uma vida ainda assim difícil porque o Graciliano Ramos tinha muitos filhos e para dar conta disso tudo, muitos empregos, né? E aí, o Graciliano Ramos morre por causa de um câncer e póstumamente vão aparecer outros livros. O Memórias do Cárcere, que é um livro que ele não chega a terminar, apesar do seu impressionante volume, né? Um livro que tinha aí mais ou menos 900 páginas de manuscritos. E vão sair outros, por exemplo, Linhas Tortas, que é o livro que coleciona, que coleta, que colige, que reúne textos de várias épocas da vida do Graciliano Ramos. Crônicas que ele tinha publicado muito prematuramente, né? Muito jovenmente, lá em Alagoas, lá em Palmeira dos Índios, e crônicas do final da vida dele. Essa crônica de hoje é uma crônica já desse Graciliano Ramos mais velho, né? Um Graciliano Ramos já estabelecido no circuito intelectual, um Graciliano Ramos extremamente respeitado pelos grandes intelectuais. Inclusive, quando ele faz 50 anos, há um jantar em comemoração ao Graciliano Ramos, que vão figuras, por exemplo, o próprio José Olímpio, o José Lins do Rego, o Carlos Drummond de Andrade, o Rubem Braga, né? O Manuel Bandeira e o Gustavo Capanema, que era ministro da Educação. Então vejam que ele atinge um grande prestígio intelectual, todavia que não era convertido para o prestígio, né? Para o sucesso financeiro. Então foi só uma pincelada para que vocês tenham um pouco de ideia de como se dá o desenvolvimento biográfico do Graciliano Ramos. Claro que aqui é um resumo, mas podem ter certeza que foi uma vida sofrida, uma vida difícil, mas que nunca desintegrou nem o caráter, nem a moral, nem o grande talento de Graciliano Ramos, que, repito, é um dos maiores escritores que nós já tivemos na literatura brasileira, né? A minha ideia era, terminado esse resumo biográfico, que entrássemos já no texto.
mas o avançado da hora não nos permite. Eu sei que alguns colegas ficam desesperados. Ai, meu Deus do céu, essa live que não termina. Ah, meu Deus do céu, essa live vai ter que continuar. Eu quero dormir, eu quero jantar, eu quero ver Netflix, esse homem não me deixa. Mas, pessoal, 10 minutos eu acho que não vai dar para nós falarmos da crônica, né? Então, eu vou falar mais um pouco aqui sobre o Graciliano Ramos e a gente abre uma segunda live e faz bem rapidamente sobre a crônica, que é uma crônica muito curta, na verdade, e bastante simples até. Mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui sobre a escrita do Graciliano Ramos, né? Agora vamos falar da escrita propriamente. O Graciliano Ramos, ele é conhecido por uma incrível capacidade de condensar, né? É uma estética, um estilo literário em que não há gordura, né? Você olha, é interessante isso aqui. Por que é interessante? Porque estilisticamente os livros do Graciliano Ramos são até diferentes, né? Caetés é diferente de São Bernardo, que é diferente de Angústia, que é diferente de Vidas Secas. Sempre há a voz do autor ali. A gente identifica o Graciliano Ramos como autor, mas os romances mudam de um para o outro. No entanto, existe a marca da sobriedade, né? A marca de alguém que trabalha o texto. E por isso mesmo ele publica muito pouco, né? Se nós compararmos, por exemplo, com o Jorge Amado, que era um grande amigo dele, Jorge Amado era torrencial. Jorge Amado escrevia um romance por hora, se deixassem, né? Jorge Amado escrevia maquinalmente. Rubem Braga, outro grande amigo de Graciliano Ramos, escrevia uma crônica por dia. E tinha dias que Rubem Braga escrevia 2 crônicas, porque era um meio de sobrevivência. Então, se pagasse, levava. Rubem, quero crônica. Pago tanto, leva. Né? E o Rubem Braga, eu já falei isso para vocês, o Rubem Braga, ele escrevia sobre o nada, né? Ele não tinha assunto e ele escrevia sobre a falta de assunto. Porque, assim, era tanta coisa para escrever, tanto texto para escrever, que ele escrevia sobre o nada. Como diz o Manuel Bandeira, quando o Rubem Braga tinha assunto, a crônica era boa. Quando ele não tinha, era melhor ainda, né? Mas então, como é que o Graciliano Ramos chega a esse grau de precisão? O Graciliano Ramos, ele herda um princípio estilístico do Flaubert. O Flaubert trabalhava com a ideia da palavra de ouro, a palavra necessária. Por exemplo, para escrever o Madame Bovary, o Flaubert demora 5 anos escrevendo o texto. E fazia o quê? Escrevia, revisava, trocava palavras por outra, né? E o Graciliano Ramos herda essa ideia do Flaubert, da busca pela palavra precisa. Então, o Graciliano Ramos trabalhava muito tempo seus textos. Muito tempo. Ele não se contentava em escrever o texto, dar uma revisada rápida e mandar para a publicação. Não, ele ficava trabalhando, tirando, recortando, escrevendo, reescrevendo. Tem até uma passagem interessante sobre esse aspecto, que quando ele está escrevendo o Vidas Secas, a dona Heloísa, sua esposa, estava com ele no Rio em determinada altura, e ele estava apagando tanto e refazendo tanto e apagava o que refazia, que ela fala assim, olha meu filho, que é o seguinte, é que você está apagando tanto o seu próprio texto que no final o livro vai sair em branco, né? Então vejam, era um homem que tudo levava muito a sério, muito a sério. Foi um grande prefeito, foi um grande secretário da educação, foi um grande escritor, foi um grande intelectual, né? Há ensaios ótimos do Graciliano Ramos, né? Não são bem ensaios, são crônicas que têm um pendor ensaístico, né? Artigos de opinião maravilhosos, por exemplo, um famoso artigo sobre a seca, que está publicado nesse livro de crônicas Linhas Tortas, em que o Graciliano Ramos mostra que a seca não é um fenômeno geográfico, não é um fenômeno climático apenas.
A seca é também climático, mas a seca é, sobretudo, um fenômeno social, porque dentro desse fenômeno climático, as forças oligárquicas se estruturam de modo a oprimir o povo pobre, né? Como colocam ali, acho que é o Vitor, o Graciliano Ramos estudava dicionários, adorava dicionários, né? Tem umas passagens engraçadas, porque o Graciliano Ramos, ele nessa época que ele estava trabalhando lá na loja Sincera, que era uma loja que vendia tecidos, né? Ele era vendedor de tecidos. Muitas vezes o pessoal fala que ele estava lá atendendo um cliente e o povo, né, da cidade que gostava de ler, né, tinha interesse em leitura, ia visitar o Graciliano Ramos lá no meio do expediente. E o Graciliano Ramos não conseguia, né, se segurar e falava para o cliente, dá uma licencinha, né? Dizem que era um homem muito educado, muito polido, e ia saber lá de quem chegava com o livro, né? E nessa de chegar com o livro, dizem que o assunto principal que iam tratar lá com o Graciliano Ramos era para perguntar os significados das palavras, porque as pessoas naquela época não tinham dicionários em casa, né? Não era lá em Palmeira dos Índios algo tão comum. Havia muitas expressões em francês na prosa brasileira do século XIX e no início do século XX. O Graciliano Ramos aprendeu francês, aprendeu latim também. Então ele ficava ele era conhecido como uma espécie de dicionário ambulante, né? Tu tinha uma dúvida lá de uma palavra qualquer, dá-lhe Graciliano. O povo ia lá atrás do Graciliano que estava vendendo seus tecidos lá, né? Mas então é muito interessante que nós entendamos esse processo da escrita do Graciliano Ramos, né? Essa escrita concisa. Mas vejam, para que ele chegasse a uma frase, para que ele chegasse a um parágrafo, muitas vezes, páginas e páginas já haviam sido escritas antes, para que aquele amontoado fosse condensado numa palavra, numa frase. Então, percebam que é um escritor com um poder de significado muito forte. E isso aqui é uma lição. É uma lição para quem gosta de escrever, é uma lição para quem quer que os outros leiam seus textos, é uma lição para quem quer publicar um livro, né? Desde que eu criei esse perfil aqui, desde que eu abri o perfil publicamente, comecei a falar de literatura, eu recebo muitas pessoas querendo ser lidas, o que é legítimo e o que é até bonito, no final das contas, nesse país, né? Mas, às vezes eu me pergunto, será que essa pessoa que quer ser lida, que já colocou o seu e-book na Amazon, né? Que já está por aí querendo publicar, que já está atrás de editora, trabalhou minimamente o seu texto? Será que essa pessoa realmente se esmerou no seu texto como um artesão faz com seu artesanato? Como o escultor faz com seu mármore, né? Então, o que a gente aprende com Flaubert, com Graciliano Ramos, com esse tipo de escritor? Não há que se ter pressa para ser lido. Muitas vezes essa pressa é apenas um resultado de uma ambição e de uma vaidade. Há que se ter paciência. A escrita, a literatura, ela exige trabalho, ela exige dedicação, ela exige calma. E você tem que lutar contra as palavras e com as palavras e pelas palavras. Mas é uma luta. Porque eu não acho que é fácil escrever, né? Eu tenho 2 romances que eu escrevi e joguei fora. Tem um livro de contos que escrevi. Esse não joguei fora, mas não vou publicar porque eu acho ruim. E tenho uma biografia publicada, mas que eu não divulgo porque é péssima,
né? Eu fui pago como uma espécie de ghostwriter. E eu aprendi a não ter pressa com esse tipo de escritor. Porque eu sempre gostei muito de ler biografias de autores e ler cartas de autores e ler entrevistas de autores, né? E quando eu me deparava com cartas e entrevistas dos meus escritores preferidos, né? Flaubert, Mário Vargas Llosa, entre tantos outros, eu sempre percebia que existe, sobretudo, uma busca que não é exatamente pela perfeição. Não é pela perfeição, porque a perfeição ela é algo inalcançável. Mas é pela palavra precisa. Para dizer o máximo com o mínimo de palavras. Essa é a busca do bom escritor. Ou daquele que um dia quer se tornar um bom escritor, né? Dizer o máximo escrevendo o mínimo, né? Peguem, por exemplo, O Velho e o Mar, do Hemingway. Quantas camadas de significado é possível você extrair de um livro que, na verdade, é uma novelinha, em termos de tamanho, né? Então, você que quer escrever, você que quer ser lido, faça um favor a si mesmo. Faça um favor a si mesmo e aos outros. Espere. Dê tempo ao tempo. Trabalhe o seu texto como um escultor trabalha a pedra. Por que um favor a si mesmo? Porque quando você escreve sem precisão, logo que você for lido, vai se criar um desinteresse pelo que você escreveu. Porque vai estar frouxo. E por que um favor aos outros? Porque ninguém tem de te ler. Ninguém tem que perder o tempo te lendo. Te lendo, lê-lo, deve ser um acréscimo na vida do outro, né? Então, não peça para ser lido. Busque o seu espaço. E para ganhar o seu espaço, é preciso que você tenha se dedicado o máximo que você puder num livro, ainda que isso demore anos, né? Então, pessoal, vamos encerrar essa live aqui agora. Vamos iniciar em seguida uma segunda live, tá? E aí eu vou ler a crônica, é uma crônica muito curta, tá? Então eu vou lendo a crônica e comentando os trechos mais interessantes. Vou demorar cerca de 2 minutos para reabrir a live, tá bom? É o tempo do Instagram salvar esta live de agora no meu feed, no meu IGTV. Beleza? Então vou encerrar aqui, esperar o Instagram salvar e em seguida abro a segunda parte. Então vamos lá, pessoal. Até mais.